noite a todos, que Deus abençoe cada um. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vós essa noite. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37 e o versículo de número 14. Ezequiel, capítulo 37 e o versículo de número 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Vamos ler junto? E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte? Aleluia. Tome assento, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele é por demais importante para todos nós que cremos em Deus. Todos nós que sabemos que Deus é o único, verdadeiro, absoluto, soberano, que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. E no final de tudo o que aconteceu, na visão que Ezequiel teve, ele disse assim: olha, Ezequiel, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Deus estava dizendo que tudo aquilo que ele falou. E mais ainda importante do que falar, ele disse: e sabereis que eu disse e que eu também assim o fiz. Deus é um Deus que fala. Quantos gostam de ouvir a voz de Deus? Eu gosto de ouvir a voz de Deus. Mas Deus não é só um Deus que fala, mas é um Deus que faz aquilo que Ele fala. Por isso que é importante quando nós damos ouvidos à voz de Deus. Por isso é importante quando nós estamos atentos à voz de Deus. Porque aquele que ouve, a Bíblia diz, aquele que ouve e aquele que atende a voz do Senhor e anda conforme a sua palavra, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio o rio, mas a casa permaneceu firme porque estava sobre a rocha. O nosso Deus, Ele é uma rocha. Mas eu quero voltar nesse mesmo capítulo de número 37, mas lá no versículo de número 1, no princípio da visão em que Ezequiel teve. E hoje nós estamos num culto de propósito. Quantos têm um propósito aqui essa noite? Queridos, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Diga para quem está perto de você: Deus tem um propósito para você. Deus não faz nada despropositalmente. Nós, às vezes, até às vezes, bastantes vezes, fazemos as coisas despropositalmente. Às vezes me perguntam: o que você, pastor, o que você vai fazer amanhã? Eu digo às vezes: não sei, irmão. Pastor, o que você está fazendo agora? Não estou fazendo nada. Não tem dessas coisas, às vezes nós temos coisas para fazer, mas nos damos ao luxo de não fazer nada. O que vai fazer amanhã? Amanhã eu vou trabalhar e depois vou para casa, assistir televisão, dormir um pouco, ler um pouquinho a Bíblia, namorar um pouco. Os irmãos são de fé, As irmãs não botaram muita fé, não. Mas Deus, Ele tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E há um propósito de Deus para nós estarmos aqui esta noite. É verdade que já se revelou o propósito de Deus, ou o caminho que nos trouxe aqui essa noite. Eu não sei qual o teu propósito com Deus aqui essa noite, ou se você entrou aqui com um propósito. A verdade é que Deus só veio aqui essa noite porque Ele tinha um propósito. Eu vim aqui essa noite porque eu fui convidado para pregar. O Marcos veio porque ele é o pastor da igreja. A Neide veio porque veio acompanhando ele, para não deixar sozinho. A Sara também veio. Veio, Sara? O Guilherme veio porque ele me perguntou: pai, hoje tem culto na Vila Real? Eu disse: tem. Daí ele disse: é uma oportunidade para tocar um contrabaixo com meu pai. Eu pensei que ele ia jogar quando ele era pequeno, ele não podia ver bola. Eu disse: esse vai jogar junto comigo, vai ser um jogador espetacular.
mas ele conseguiu ser pior que eu. Então, né, a gente bem poucas vezes joga bola. Mas glória a Deus que ele gostou da música, que eu também gosto. Só que nessa parte ele saiu bem melhor do que eu. Bem melhor que eu. Então ele, né, dá aquela equilibrada ali. A Leide veio, porque ela não esqueceu. Ela disse, amanhã tem Vila Real. E eu disse, não, amanhã não tem. O que eu vou fazer amanhã, pastor? Eu não vou fazer nada. Não, amanhã tem Vila Real. Eu disse, não tem. Ela disse, tem, amanhã é dia 31. Eu disse, pronto, tem um propósito para amanhã. Está lá naquela igreja. Pregar a palavra de Deus. Eu não sei que propósito você veio aqui hoje, nem se você tinha um propósito plausível para estar aqui. A verdade é que Deus não está procurando desculpas para que nós venhamos à igreja. A minha desculpa de estar na igreja hoje é porque eu venho pregar. Alguns irmãos que vieram, eu estou falando de uma forma humana, vieram me acompanhar, glória a Deus por isso. Mas há outros tantos aqui que eu não sei por que você veio. Mas Deus sabe por que você veio. E eu tenho certeza de uma coisa. Que embora o meu propósito essa noite, o meu objetivo essa noite for ter vindo aqui para pregar a palavra de Deus e para tentar cantar alguns hinos, Deus tem propósito diferente dos meus. Que eu vou pregar a palavra dele. E se eu vou pregar a palavra dele, ele tem que estar atento para se responsabilizar pela palavra que será profetizada aqui esta noite. Por isso que quando nós entramos na casa de Deus e nós viemos aqui e digamos, não, eu vou lá no culto hoje porque é quinta-feira. E aí você veio porque é quinta-feira, mas quando você chega aqui, já que eu estou aqui, eu vou um pouquinho glorificar o Senhor, eu vou um pouquinho adorar o Senhor, eu vou cantar alguns louvores, eu vou prestar atenção na palavra, eu vou pedir para Deus a resposta de uma oração. Aí Deus começa a dizer, ele está começando a entrar no meu propósito, ele está começando a entrar no meu propósito, porque Deus veio aqui esta noite para abençoar a sua igreja. Ele não veio passear. Ele não veio me escutar pregar, porque a Bíblia diz que ainda que a palavra não tenha saído da minha boca, o Senhor já sabe, Ele já conhece. Quando Ezequiel estava diante dessa visão, e a Bíblia diz que ele estava assim, versículo número 2, e o Senhor me fez andar. Vamos ler o 1 para nós entendermos aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus deu uma visão para Ezequiel, e ele foi no meio de um vale cheio de ossos, e ele olhou, e a Bíblia diz que o Senhor fez ele andar ao redor, e eram muitos ossos sequíssimos, sem vida, e disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Quando Ezequiel teve essa visão, ele começou da maneira correta. Quando houve uma pergunta de Deus para ele, quando houve a direção da palavra para Ezequiel, quando Deus dirigiu a palavra a Ezequiel, esperando de Ezequiel um posicionamento, ele começou da maneira correta. E foi aí que Deus começou a mostrar coisas para ele maravilhosas. Você quer ver coisas maravilhosas de Deus? Tenha sempre uma resposta certa para Deus. Deus perguntou a Ezequiel, pode esses ossos voltarem a viver? Nós, se estivéssemos ouvindo a voz de Deus, ou até mesmo às vezes na igreja, nós dizemos, mas quantos creem que pode receber o milagre de Deus essa noite? Todo mundo recebe, eu também. Mas às vezes nós falamos porque temos vontade que isso aconteça, mas não efetivamente porque nós acreditamos
que hoje Deus entrou aqui para decretar a vitória. Para dizer, não, hoje deste algo que você está buscando, dessa resposta que você está querendo, hoje é o último dia, porque hoje eu, o Senhor, vim aqui para decretar a tua vitória. Ezequiel, ele sabia que Deus podia, ou melhor dizendo, ele acreditava que Deus tem poder para fazer reviver ossos secos. Mas ele disse, olha, Senhor, o vale é grande, tem muitos ossos, eles estão sequíssimos. Mas tu, o Senhor, é quem sabe todas as coisas. Diga para quem está perto de você, o Senhor sabe de tudo. Versículo número 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize, ossos secos, ouvi a palavra do versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Nós estamos numa semana que é a semana do... Como é que é o nome do feriado? Finado. E eu tenho ido bastante cemitério essa semana. Trabalhar. Não sou coveiro, mas estou indo bastante. E tem uns que é um gramadinho, tem cemitério de tudo quanto é tipo agora. Tem cemitério que enterra deitado, tem cemitério que enterra deitado. Deitado, né? Tem cemitério que é em pé, tem cemitério que é gaveta, tem uns que tem umas tumbas bem grandona, tem outros que é só uma pedrinha assim no gramado, tem outro que eles nem cavam mais para enterrar, né? Você olha e pensa, não, está enterrado, mas você vai ver, não está enterrado. Até achei interessante, tem um cemitério lá em Navegantes que é assim, e os mortos são enterrados em forma de cruz, lá colocados ali sei lá o nome daquilo, uma gaveta. É uma gaveta que você não percebe porque tem um gramadinho em cima. Mas é uma sensação ruim você estar ali dentro. É terrível. Sempre que eu vou, eu saio de lá meio, talvez não é psicológico. Eu saio até sentindo aquele cheiro daquelas flores. E eu disse, deve ser por causa dessa flor aí que eu fico com essa dor de cabeça. Mas hoje eu fui aqui em Itajaí, esqueci o nome agora, Parque das Palmeiras. E daí eu disse, eu vou ver essa flor direitinho, eu acho que elas estão me dando dor de cabeça, não é medo de cemitério, nem de assombração, nem de nada. Mas eu percebi que 99,9% das flores são tudo de plástico. E eu disse, não pode ser da flor então, porque é de plástico. É porque plástico dá menos trabalho para você ir lá e retornar, Mas a verdade é que é um lugar ali, é um lugar triste. E eu estava ali trabalhando, chegou uma senhora, e lá não tem aquelas tumbas grandes, tem só uma pedrinha colocada ali, e ela parou em frente àquela pedra, ficou por alguns minutos ali, eu não sei quanto tempo fazia da partida daquela pessoa, mas ela chorou muito. Ela ficou ali chorando, e tinha uma outra senhora que acompanhava ela, talvez só estava de companheira, mas ela não chorou. Talvez porque ela não conhecia a pessoa que estava ali, ou porque já cessou as lágrimas, não tem mais lágrimas. Mas a verdade é que aquela senhora que estava ali, ela estava muito chorosa e com um semblante deprimido, porque a morte, ela traz uma separação daquilo que é vida e daquilo que é morte. Ou melhor dizendo, o túmulo é essa separação. Eu principalmente, eu posso ir no velório de pessoas, como já fui de pessoas conhecidas, amigos, muito amigos, mas eu não consigo, não é que eu não consigo, é difícil. Quando você chega, ou eu chego, não gosto de ir lá olhar, mas eu fico ali naquele ambiente e não me sinto triste para aquilo. Não consigo chorar. Mas quando chega o momento que aquela pessoa, efetivamente, ela vai ser colocada
né, fechada a tampa do caixão e enterrada, aquilo me traz tristeza. Porque é a sensação da separação, você não vai mais ver, embora quando você está vendo ali uma pessoa, mas ainda você está vendo o corpo. E ela está ali morta, mas você está vendo o corpo, dá a sensação que aquela pessoa ainda está ali. Pelo menos para mim é assim. Mas no momento em que é fechado aquilo e colocado na sepultura, ali para mim já acabou a esperança. Já não tem mais saída para aquilo. Mas agora Ezequiel, ele estava diante de uma situação muito pior do que essa. Além de o caixão já ter sido fechado, já não tinha mais nem caixão. Não sei se tinha apodrecido, ou se era um lugar onde jogavam ali os ossos, não, confesso que não estudei a fundo para isso, mas a verdade é que ele chegou num vale, e o vale é um lugar que é para baixo, e quando ele chegou naquele lugar, havia muitos ossos ali, e Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, tu crê que esses ossos, eles podem voltar a viver? Ezequiel disse, Senhor, tu o sabes. Então Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Queridos, e quando eu olho para essa palavra que o Senhor pergunta para Ezequiel, e que ele diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Eu disse, meu Deus, isso é coisa de maluco, é coisa de doido. Você chegar no meio do monte de ossos e dizer, ossos secos, em nome do Senhor Jeová, crie em vós nervos, crie em vós músculos, crie em vós pele, e voltem a viver. Quando nós olhamos isso de um aspecto humano, isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido. Esses tempos eu estava atrás, lá no centro, e tinha acho até que eu já contei aqui, tinha um senhor, e ele estava no meio lá da praça, e ele começou a dar umas piruetas, mas naquelas piruetas que ele dava, ele começava a pregar, falar de Jesus. E algumas pessoas que passavam ali, bastante ficaram atentos, porque o malabarismo que ele fazia era interessante. Mas quando ele falava alguma coisa de Jesus, algumas pessoas diziam, sabia que era maluco, para estar uma hora dessa aí falando no meio da praça. E até nós mesmos que somos crentes, se nós sairmos por aí no meio de uma praça e a gente vê alguém lá com a Bíblia na mão, gritando no meio da praça, eu vou torcer para não ser da minha igreja, irmão, porque se for eu vou dar disciplina. Mas a gente pega, meu Deus, ele está pregando, mas está gritando no meio da praça, olha que o cara não tem prudência. E aí, você dá uma olhadinha para ver se não é conhecido, porque vai que ele dá um grito lá de longe, Paz do Senhor, pastor, vem aqui para dar uma saudação. Aí eu vou dizer, misericórdia, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Mas a verdade é que mesmo na loucura daquela pessoa, ela está ali agindo para nós, que às vezes não temos essa fé de maneira imprudente. E às vezes é a palavra mais gostosa que tem para falar, é essa. Quando nós temos medo de pregar para alguém. Quando nós temos medo de falar de Jesus no ônibus. Eu já peguei ônibus. E geralmente Deus escolhe pessoas assim, aquela que tem a voz bem fraquinha, né? Que quase não fala alto. E ela começa a falar com a pessoa do lado e começa a falar de Jesus. Porque Jesus e porque não sei o quê. E aí no princípio eu gosto, mas daqui a pouco a pessoa começa a se empolgar, irmão. E aí você já vai ficando, meu Deus, falta prudência. Porque ele já tem gente que passa e fica dizendo, esse crente falando no ônibus e pregando. Tem cidades que até foi proibido pregar no metrô, pregar no ônibus. Porque nós não temos essa disposição ou essa fé. Mas a verdade é que aquela pessoa está ali, clamando, profetizando, no meio de vale de ossos secos. Ela está ali dizendo, olha, há um Deus que me
deu uma palavra e eu quero declarar que Jesus é Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele tem vida nova, que Ele tem esperança, que Ele tem saúde, que Ele tem alegria, que Ele tem paz, que Ele tem salvação. Mas quando nós estamos aqui nesse lugar, já tem um monte de ossos secos restaurados, é mais fácil. É mais fácil, sabe por quê? Porque esses ossos secos chegou no estágio que a Bíblia diz que levantou-se, depois que os ossos começaram a se juntar, e a Bíblia diz que ali houve um barulho muito grande, né? Talvez um osso querendo se juntar com o osso errado, mas a verdade é que houve um tumulto ali, mas a Bíblia diz que levantou-se um grande exército. Há um exército de Deus aqui essa noite. Oh, aleluia! E é com esse exército que eu quero dirigir essa palavra de Deus essa noite, porque um dia o Senhor nos levantou de um vale de ossos secos e pôs em nós músculos, pôs em nós pele, pôs em nós saúde, pôs em nós força, e fomos levantados como um exército, e o exército foi chamado para guerrear. Quantos estão a fim de guerrear essa noite? Não se preocupe que não é no Afeganistão, que não é lá no Vietnã. Essa guerra, a Bíblia diz que é contra principados, potestade, espírito da maldade. Oh, aí você vai dizer, pastor, eu sabia mesmo. Sabia que eu fui levantado para guerrear mesmo, porque eu tenho uns parentes que são uma treva. Não, irmão, não é contra o teu parente que você vai guerrear. Bata no peito assim. É contra as minhas vontades. Oh, aleluia! Contra as minhas vontades. Contra as minhas vontades. A Bíblia diz assim, olha, e profetizei. E como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Era um exército tão grande que grande em extremo quer dizer que ele olhava e ele quase que não enxergava o tamanho, a dimensão daquele exército. A princípio era um monte de ossos secos, mas quando a palavra de Deus foi liberada, levantou-se um exército. Nós estamos nesta quinta-feira com um propósito, e Deus só te escolheu para um propósito, porque Ele vê em você um guerreiro, uma guerreira. Ele pôs em você o Espírito dEle, e é esse Espírito que faz você viver, que faz você se levantar, que faz você acreditar, que faz você dizer, não, eu pertenço ao exército de Deus. Um guerreiro bem treinado, um guerreiro preparado, ele não tem muito medo não, irmão. O medo não faz parte de um guerreiro. O medo nos afasta dos propósitos de Deus. O medo nos afasta das promessas de Deus. Quando eu tenho medo de enfrentar aquilo que me atrapalha, que me impede de prosseguir, eu continuo no mesmo lugar. É como quem patina e não sai do lugar, é medo, fica ali e não sai do lugar. Vem dia, vem noite, vem dia, vem noite, e é sempre a mesma coisa. O medo nos afasta daquilo que nós podemos alcançar em Jesus, daquilo que nós podemos ser em Jesus. A Bíblia diz assim, que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há um antitexto que diz assim, os irmãos que são bons de Bíblia aí me ajudam, mas eu acho que é Romanos 8,
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Estes são os medos nossos, do homem. Primeiro, tribulação. Quem quer passar por tribulação? Ninguém quer. Mas a verdade é que nós passamos e ainda passaremos muitas tribulações. Quem quer estar angustiado? Ninguém quer estar angustiado. Quem quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido. Mas a verdade é que somos perseguidos. Somos perseguidos naquilo que é os nossos medos. Naquilo que às vezes nós achamos que não tem mais jeito. Olha o que diz. A fome. A fome traz medo. O que vai ser de mim amanhã? Hoje ainda estava conversando, isso é medo. E às vezes, se nós não cuidarmos daquilo que nós falamos, acaba contaminando as pessoas que nos ouvem. Estava conversando com um rapaz hoje, e aí nós não tínhamos nada de manhã para fazer, entre aspas, né? Não tinha na rua para fazer, porque não dava, nós estávamos sem caminhão. E aí lá na firma nós temos uma lona, que a gente é a da tenda. Ninguém gosta de lavar aquilo, mas a hora demora muito para passar. Então eu disse para o outro rapaz, vamos lá para trás, então passar um tempo lá, pelo menos a hora passa mais rápido. E aí quando você não tem nada para fazer, é nesse momento que nós temos que vigiar. Porque senão nós começamos a falar aquilo que não devemos. Diga para o irmão que está do teu lado, vigia. E aí o rapaz disse assim para mim, ele disse, não, se eu tiver que lavar a lona, é aquela conversa de que não tem nada para falar. Se eu tiver que lavar essa lona aqui à tarde, amanhã eu já não venho. E aí eu, para não ficar quieto, não ficar por baixo, eu disse, eu não venho também. Ele disse, não, olha como é que é quando nós não vigiamos. Ele disse, não, porque eu não estou aqui para ficar lavando isso aqui. E aí eu peguei e achei que eu estava com toda a razão, peguei e falei. Ela disse, eu também, eu tenho 39 anos e já está na hora de eu tomar uma decisão na minha vida. Mas na minha mente, eu estou pensando, eu estou preocupado com o meu amanhã. Eu estou preocupado em ter um salário melhor amanhã, de dar uma condição melhor para a minha família amanhã, enquanto naquele momento eu estava fazendo tudo errado. Há um pensamento que eu gosto muito, não lembro agora quem falou, quem escreveu, que diz assim, que nós vivemos a temer o futuro, mas é o passado quem nos atropela e nos mata. Ou o que isso quer dizer? Que aquilo que nós fazemos hoje, amanhã será passado. Mas não quer dizer que nós não sofreremos as consequências daquilo que nós estamos vivendo hoje. O que um crente deve se posicionar numa hora dessa? Era um momento talvez ali meio atribulado, nós não queríamos estar ali. Mas a esperança, a fé que nós temos dentro de nós, não pode nos separar daquilo que Deus tem para nós. Não tem o que falar, fala do amor de Cristo, profetiza no meio dos ossos secos, diz, não, eu estou aqui lavando, mas eu sei que Deus tem coisa melhor para mim, porque o meu Deus é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. E a verdade é que depois, quando nós queremos remediar o negócio, às vezes nós até perdemos o fio da meada. E principal,
né? Como já diria um ditado popular e sábio, perdemos a chance, a oportunidade de ficarmos com a boca fechada. Há outro ditado que diz que boca fechada não entra, vocês sabem, né? Vocês são bons. O que nos separará? Perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Agora o versículo 36 é algo que nós temos que prestar muita atenção, porque diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo... Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Todo o dia o diabo quer destruir a nossa vida, quem nós somos e quem nós queremos ser. Todo dia o diabo, ele está ali tentando frustrar os nossos sonhos, fazer com que as nossas tribulações nos desanimem, fazer com que as nossas preocupações com a alimentação, com o nosso trabalho, nos tirem o foco, fazer com que a nossa preocupação com aquilo que nós temos que vestir amanhã, é de manhã cedo, e você tem um compromisso à noite, e você começa a dizer, meu Deus, que roupa que eu vou colocar, eu tenho que comprar um sapato, preocupações. Todo dia o diabo quer matar isso, porque enquanto estamos preocupados com aquilo que é passageiro, nos Deus preocupamos com aquilo que é divino e com aquilo que é eterno. Mas assim como Ezequiel fez, essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que há poder no nome de Jesus, que quando você levantar as tuas mãos, quando você abrir o teu coração, quando você abrir a tua boca e profetizar, dizer, Senhor, nada vai me separar do teu amor, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a espada, porque nós temos o Espírito que vem da parte de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que a todo momento é Ele quem nos encoraja, quem nos anima, quem nos fortalece e quem nos faz entender que há um propósito divino na nossa vida e que os nossos sonhos não serão frustrados. Quantos creem podem glorificar a Deus por isso? Como está escrito, por ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas há uma esperança para aquele que crê, porque a Bíblia diz assim, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor fala de graça. O pastor Fabrício foi muito feliz quando ele falou da graça, porque a graça do Senhor, ela nos basta. Diga assim para quem está do lado, a graça do Senhor te basta. A verdade é que nós não acreditamos 100% nisso, porque nós colocamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, como um conjunto para nós estarmos bem. Não, Senhor, para mim está bem, eu preciso ser curado. Não, para você estar bem, você precisa ter a graça do Senhor Jesus. Senhor, para mim está bem, eu preciso esse ano trocar de carro. Não, para você, para nós estarmos bem, nós precisamos ter a graça do Senhor. Não, Senhor, esse ano eu tenho que pintar minha casa. É bom, né? Porque o Fabrício precisa, o Tiago também precisa. Você pode contratar eles aí. Mas isso não é tudo, porque o que é tudo para mim é a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça nos basta. E quando nós entendemos que a graça, ela é suficiente para nós, a Bíblia diz que as demais coisas, elas são acrescentadas.
E o Senhor quer acrescentar sobre a tua vida esta noite, sabe por quê? Porque você pode estar diante de um vale de ossos secos, mas há um Deus no céu liberando a palavra. E quando a palavra dele é liberada, ele diz: porque assim eu falei e assim também eu farei. O Senhor faz coisas novas para você essa noite. Amém?